Olá, eu sou a doutora Ellen. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast Conversa Vascular. Estou aqui com a minha equipe, as médicas que trabalham comigo na clínica do Rio de Janeiro e Niterói. Nós somos cirurgiãs vasculares, mas somos especialistas no tratamento moderno de varizes. Tudo bem, doutora Juana, doutora Karine? Olá, bom dia. Vamos começar mais esse episódio, vai ser fantástico. E o episódio de hoje vou começar contando uma história muito típica que a gente encontra na clínica, que é paciente com 40 anos de idade que sente dores na perna, que não começam durante a manhã, mas elas vão aparecendo ao longo do dia. Junto com essa dor, vem também inchaço nos pés e nos tornozelos. No final do dia, a perna está pesada, cansada. Além dos sintomas que ela tem a perna manchada de varizes. Já realizou vários tratamentos e não teve o resultado que esperava, nem para os sintomas e nem para a aparência da perna. Isso é uma história muito típica que a gente encontra o tempo todo. E o nosso tema do podcast são os sintomas que os pacientes possuem e a gente quer aqui esclarecer, mostrar para vocês quais são os principais sintomas relacionados aos problemas circulatórios. O que vocês acham dessa história? Nós entendemos muito bem isso, porque eu acho que todas nós aqui também já passamos por esse tipo de tratamento. Todos nós tivemos esses sintomas e tivemos como tratar. E cada uma tem uma experiência. Então, isso também é válido para a gente contar sobre isso, porque a gente sabe como é a experiência do nosso paciente. Então, a gente sente como são esses sintomas e a gente sabe do nosso dia a dia, porque eles também contam e traz outros sintomas para a gente também. Conta os seus sintomas. Abre o seu coração, Juana. Tô precisando tratar. Já falei para vocês, eu tenho que fazer a minha revisão, a minha manutenção. Mas, assim, falando de sintomas, eu tinha muita dor na perna, muito cansaço. Chegava no final do dia, tava destruída. Nem colocar a perna pra cima melhorava mais. Principalmente quem é médico, fez cirurgia vascular, passava horas no centro cirúrgico em pé, né? O que você fazia para melhorar esses sintomas? Inicialmente eu colocava a perna pra cima, depois eu criei um pouco de vergonha e fui tratar. Isso eu tinha 21 anos, estava na faculdade ainda, quando comecei. Então, meu tratamento começou desde lá. E aí, eu tinha uma variz um pouco maiorzinha na região posterior, fossa poplítea, que acho que é uma das mais comuns, e lateral de perna. Então, comecei o tratamento com laser. Fossa poplítea, para quem não sabe, é região atrás do joelho. São aquelas varizinhas esverdeadas que ficam atrás do joelho. O nome técnico é fossa poplítea. E o meu tratamento, há 10 anos atrás, né, eu acho que mais ou menos isso, quando eu comecei a tratar, foi muito doloroso. Porque eu não sei se quem me tratou não tinha resfriador, não tinha outras técnicas para amenizar a dor, então o laser tinha muita, muita dor, causava muita dor. Eu preferia as aplicações, preferia as agulhadas. Mas hoje a gente vê bem menos isso, né? A gente tem várias técnicas para melhorar isso. Mas é importante como melhora a dor depois que você faz o tratamento. É incrível, né? Você passa a ser outra pessoa. Eu até ficava mais tempo na cirurgia, ficava muito tempo de pé e mesmo assim eu me sentia mais confortável. Você usava meia elástica nessa época? Usava meia elástica, você acha que ajudava? Ajudava muito. Ajudava a muito meia para os elástica, sintomas, mas as varizes continuavam lá. Sim. É um tratamento que ajuda muito para quem fica muito tempo em pé, para amenizar os sintomas. Eu acho que a meia elástica ajuda muito. Eu sempre usei. Todas as vezes que eu ia para a cirurgia, eu sempre tive dor, eu sempre tive peso, eu sempre tive cansaço. Ficava muitas, muitas horas em pé. Já fiquei em uma única cirurgia 13 horas. E se eu não tivesse a meia elástica, é impossível de conseguir. É sempre válido desmistificar um pouco o uso da meia elástica, né? Porque antigamente a recomendação era perna 30 minutos pra cima, tem que colocar assim que acorda e aquele negócio e ninguém queria usar. Eu mesma, no início, tinha meus sintomas, mas eu não queria usar meia elástica no início porque eu não queria ter mais uma coisa pra me atrasar de manhã. E aí, depois que
você começa a entender, aí eu acabei entrando na vascular, e aí, cara, não precisa disso, né? Se sua perna não Sim. estiver inchada ainda... É uma recomendação muito antiga para pacientes que tinham um edema tão intenso que se ele não colocasse a perna para cima, a meia não ia conseguir ser colocada. Então, hoje, a gente sabe que esses pacientes são raros. A tecnologia da meia mudou. Então, era uma meia muito difícil de calçar. A perna não podia estar inchada de jeito nenhum. Então, o que mudou? Mudou a tecnologia. A gente sabe que pela manhã a gente não tem um inchaço tão intenso. É mais fácil calçar pela manhã, mas não existe essa regra de 30 minutos com a perna para cima, 10 minutos com a perna para cima para conseguir calçar uma meia. A meia tem que ser utilizada de uma forma muito prática, senão já é uma coisa muito incômoda, né, de ter que colocar. Então, senão não vai ter aderência ao uso da meia. Eu recomendo que pode levar até a meia na bolsa. Chega no local onde você vai ficar muito tempo em pé e aí você coloca a sua meia. Vai embora, tá muito quente, principalmente calor do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, meu Deus, ficar de meia elástica o tempo todo é difícil. Então, retira e vai para casa. Então, tem que ter essa forma prática. Agora, no meu caso, eu sentia um peso e um cansaço nas pernas, mas que eu não sabia que era sintoma de varizes. E olha que eu já era vascular, mas eu sentia tanto tempo que eu achava que aquilo ali era um cansaço que todo mundo sentia nas pernas e que era normal. Para mim, compras de Natal era sinônimo de terminar o dia com muita dor nas pernas. E minha perna, eu tenho um padrão de lipedema, tenho uma tendência de retenção de líquidos. Então, eu já sabia que a perna fica... Eu morria de dor no shopping quando eu tava comprando presente. Eu já sabia que eu ia chegar em casa com a perna inchada. Mas eu achava que aquilo era meio que normal, que todo mundo sentia isso. Eu tava nos lugares, eu tava sempre procurando cadeira para sentar, porque eu ficava cansada. E ia levando. Só foi me chamar a atenção, que eu tava acostumada a conviver com aquilo, quando eu comecei a notar uma veia ficando mais saltada. Que foi até quando eu conversei com ela. Eu falei, Ellen, tá dando ruim aqui. Tem uma veia alta e quando a gente realizou o exame de Doppler, na realidade ela tinha uma safena inteira descompensada, alimentando a veia alta e causando a dor que ela estava sentindo. E é engraçado, tem um vídeo desse momento que ela tá fazendo Doppler em mim e ela fala, meu Deus, eu não acredito, a sua safena tá toda doente. E bem que você falava que você sentia dor na perna e eu achava que não era nada. Isso já aconteceu com algumas amigas também. Elas, eu tenho muito dor na perna, Juana, faz um exame em mim, mas não tinha nada. Tinha uma insuficiência de safena, hein? Só uma safena que tava toda doente, Exatamente. comprometida. Eu né? antes já tinha feito alguns tratamentos com espuma, que é aquela coisa, né? Faz aqui pra mim rapidinho essa veiazinha aqui, mas tudo coisa pequena. E aí, quando a gente viu essa safena, foi esse ano, foi agosto, mais ou menos, né? Junho, julho, sei lá. A gente fez o endolaser da minha safena. Que pra mim foi a melhor. E como é que foi? Aliviou o sintoma? Essa paciente é rebelde. Aí que eu descobri que eu tinha muito sintoma. Porque depois que eu fiz, eu falei, cara, acho que a gente viajou uma semana depois, não foi? E eu fiquei em pé o dia todo. E aí chegou a noite, eu falei, gente, peraí, minha perna não tá doendo. E o normal seria eu estar chegando em casa botando pra cima com muita dor. Falei, não é possível. Então, aí que eu entendi que aquilo tudo que eu sentia era por conta Isso é muito comum. O paciente senta e fala, eu tenho varizes, mas eu não sinto nada na perna. E aí você começa a perguntar, você não tem sensação de peso, não tem sensação de cansaço? Eu tenho, todo dia, no final do dia, mas isso não é normal? Não é normal sentir isso? Não, isso não é normal. Você está sentindo isso porque você tem um problema circulatório. O normal é perna que está leve no final do dia. Pode ter um pouquinho de cansaço, mas perna pesada e cansada é sintoma. E aí, o meu tratamento eu fiz com endolaser e com o óxido nitroso, que é o gásinho que a gente usa para fazer a sedação consciente, que a gente chama, né? Então, durante o procedimento, todo realizado lá na clínica, respirando aquele gás ali, isso ajuda a relaxar, a dormir, mas você não tá anestesiado, você não tá apagado.
E ela pedia para eu dobrar a perna, eu dobrava. E junto do óxido nitroso, para mim, a mágica que aconteceu é a música que coloca. Porque você associa a sensação de relaxamento do óxido nitroso com a música boa. Então, hoje, se eu escuto a música de quando eu comecei, o óxido nitroso começou a fazer efeito, eu tenho a mesma sensação de paz que eu tive no procedimento. E aí, Delícia. só para explicar melhor para o leigo que não sabe o que é óxido nitroso, o que é isso, sedação, né? Isso é um recurso que a gente tem hoje para fazer qualquer tratamento de varizes com uma anestesia. O paciente não é uma anestesia geral, não fica dormindo, não fica apagado, mas aquele anestésico inalatório, ele relaxa durante o procedimento e ele diminui a percepção de dor. Então, pessoas que antigamente não conseguiam fazer o tratamento de varizes de jeito nenhum por causa de dor, agora conseguem fazer o tratamento completo. E a gente consegue usar, inclusive, para tratamentos mais, né, intensos, que é o tratamento, por exemplo, de safena, que foi o que a doutora Karine fez. Então, ele dá um relaxamento, a gente consegue fazer com anestesia local, é um conforto a mais, é nova tecnologia sendo trazida para o conforto dos pacientes. Isso aí. E outra preocupação também é se a dor na perna é trombose. Acho que essa é uma preocupação muito comum que a gente vê no consultório, né? Então, assim, a importância dessa avaliação, a importância de fazer o Doppler também. Claro que a trombose, ele tem os seus sintomas mais evidentes. Sim. Mas existem também aqueles sintomas. Explica, assim, para quem não sabe, Ruana, como que é a característica de uma dor na perna de varizes comparado com uma dor na perna de trombose? Qual que é a diferença que existe para as pessoas também não acharem que toda dor na perna é uma trombose? Então, a dor na perna de varizes, como a gente já estava comentando aqui, é aquela dor em peso, cansaço ao final do dia. Geralmente você acorda bem, mas à medida que você vai ficando de pé ao longo do dia, aquela dor ela vai piorando. Pode estar associada a inchaço também, mas não é sempre que esse inchaço pode aparecer. Geralmente acontece também ao longo do dia. Diferente da trombose. A trombose é aquela dor intensa, aguda. Geralmente tem um início ali onde você sabe quando começou aquela dor. Geralmente está associado também a um inchaço que, na grande maioria das vezes, ele é de um único lado, né? Isso não é 100%. É de um único lado também. Isso não é 100%, mas a grande maioria das vezes isso acontece. E aquela dor, ela tende a não melhorar se não fizer o tratamento. Então, assim, geralmente é algo que chama bastante atenção. Claro não que existem... melhora. Ela não melhora com a perna para cima, ela não melhora com analgésico, não melhora com nada, a não ser com um tratamento específico para a trombose, que é o anticoagulante. Mas eu acho que é muito importante pontuar para as pessoas que a dor que a gente tem diária na perna, ela é muito diferente da dor de uma trombose, que surge acentuada e não desaparece enquanto o tratamento não é instituído. Pelo contrário, ela tende a progredir, porque se você não faz o tratamento, aquele trombo ele pode ir subindo, como a gente fala. Ele vai aumentando, né? O trombo, né? O que é o trombo? O trombo é como se o sangue virasse uma gelatina dentro do vaso. Ele coagula, ele vai bloquear o sangue de passar. E ele tem um medo que a gente tem, que é a tromboembolia, a possibilidade desses fragmentos dessa gelatina se soltar e parar no pulmão. E aí é uma complicação grave. À medida que você vai deixando aquilo sem tratar, além de soltar o fragmento, essa gelatina vai aumentando, né? Vai preenchendo aquele vaso todo e os sintomas vão se acentuando. Então, assim, para chamar a atenção das pessoas, dor na perna, de um lado só, associada ao inchaço, de uma forma pontual, como a Ruana falou, não é uma dor que você tem no dia a dia, intensa, preocupa. E tem que procurar o especialista. E a trombose, ela é uma urgência. Então, não é uma coisa que você sentiu agora e vai procurar daqui a uma semana. Você tem que procurar de imediato, porque a gente sabe das complicações. A varize é uma doença, você também precisa de tratamento, mas você tem um tempo em que você pode esperar e programar aquele tratamento, diferente da trombose.
Trombose. Trombose não são varizes, mas uma está relacionada com a outra. Porque quem tem trombose aumenta a chance de, como sequela daquela trombose, poder evoluir com varizes depois. E quem tem varizes tem um risco maior de poder ter trombose também. Porque o sangue dentro da veia, ele não foi feito para ficar parado, senão ele forma essa gelatina. E aí, quem tem varizes, pelas válvulas que não funcionam, pela veia que está alterada, que a veia está dilatada, a chance desse sangue ficar mais parado e formar essa gelatina é maior. Então, uma coisa não é sinônimo da outra, mas elas estão relacionadas, né? Você falou uma coisa na sua história que me chamou a atenção. Você falou, minha perna ficava inchada e eu também tenho lipedema. E aí, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque lipedema, as pessoas estão mais conscientes desse problema e a gente precisa diferenciar. Existe o inchaço, que é o edema, existe o linfedema, que quando tem um comprometimento do sistema linfático, e existe o lipedema. Como é que é essa diferença? Vamos conversar aqui um pouquinho para as pessoas entenderem. O lipedema está super em alta, porque é uma doença nova, né, que está sendo muito mais estudada agora. E o lipedema, o que é, né? Descobriram que aquelas mulheres que antes a gente olhava e achava que elas tinham a perna mais gordinha, ou pessoas que emagreciam o corpo, mas a perna continuava gordinha, que aquele tornozelo... Isso é muito importante. A queixa de quem tem lipedema é, eu emagreço, a minha perna continua inchada. Ela acha que a perna está inchada, a perna não emagrece. Né? É uma característica importante. Aquele tornozelo que não é bem delimitado, então a pessoa fala, eu não tenho tornozelo, ou algum nome que dão para o tornozelo que não é delimitado, né? E aí essas pessoas, elas, além disso, podem ter uma sensibilidade maior ao toque na perna, pode fazer roxo com mais facilidade, tem uma tendência maior a ter varizes e vasinhos. Por quê? O que acontece nessa doença, né? A gente, entre a pele e o músculo, tem uma camada de gordura ali. Todo mundo tem, mesmo quem é magrinho, só que vai ser em maior ou menor proporção. E é nessa gordura que muitas das nossas veias, o sistema superficial, está mergulhado. E essa doença é inflamação dessa gordura. E por isso pode fazer com que a pessoa acabe tendo alguns sintomas a mais e desenvolvendo mais varizes, mais vasinhos, porque elas estão ali relacionadas. E é muito agora, com a ajuda da rede social, da tecnologia, as pacientes muitas vezes chegam no consultório já falando, doutor, eu vi uma foto na internet que eu vi que eu tenho... Porque a pessoa, só de olhar a foto, ela já reconhece que tem. E aí já chega falando, eu acho que eu tenho, me ajuda, o que eu faço, né? Como é que eu trato? O que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Então, o lipedema hoje, ele é considerado não só um problema vascular, mas ele é considerado um problema inflamatório. Então, é isso, exatamente isso. Ele acomete essa camada de gordura que tem. As pessoas que têm lipedema têm uma camada maior de gordura do subcutâneo, logo abaixo da pele. E é uma camada muito difícil de eliminar, porque é uma camada inflamatória. Então, assim, ela tem que ser vista de uma forma muito integral. Então, as recomendações de tratamento, elas incluem dieta, uma dieta anti-inflamatória, e aí tem que ter um nutricionista acompanhando e fazendo essa dieta. Atividade física, não pode ser atividade física traumática, porque vai aumentar essa inflamação, então ela tem que ter também uma recomendação nisso. O lipedema, ele tem estágios, né? Ele varia do estágio 1 ao estágio 4. O controle tem que ser feito, independente de qualquer tratamento que esteja sendo instituído. É muito difícil e é isso, pode estar associado a varizes, a vasinhos, a inflamação das veias também, porque é uma doença vascular e é uma doença inflamatória ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse tratamento, o padrão da perna, ele pode permanecer. Então, as pacientes, elas podem precisar de uma lipoaspiração, que é o único procedimento que vai retirar essa gordura. Com todas as orientações,
com toda a técnica necessária, que também não é uma lipoaspiração comum, convencional, como a gente vê todo mundo realizando assim no dia a dia. Então tem isso. E outra coisa, diferenciar também do linfedema, né? Que é, na verdade, um acúmulo de líquido. Enquanto o lipedema é aquela gordura inflamada e dolorosa ali na perna, o linfedema não. Ele é um acúmulo de líquido. Então, todo edema não é um acúmulo de líquido. Às vezes as pessoas chegam, eu tô com retenção de líquido. Nem sempre é retenção de líquido, pode ser o lipedema. Já o linfedema, a gente tem a drenagem, além das veias que fazem o retorno do sangue da perna, a gente tem a drenagem dos vasos linfáticos, que são outros vasos também que estão localizados ali na perna e que fazem essa retirada, né, essa drenagem dos líquidos ali na perna. E quando não estão funcionando bem, pode haver esse acúmulo de líquido e acontecer o linfedema. Que aí você vê muito acúmulo, principalmente no pé. Então, pacientes que têm aquele inchaço, aquela retenção de líquido no pé e na perna também, que é uma doença crônica que não tem cura, assim como as varizes e como o linfedema também, e que existe um controle para ela. Eu costumo explicar para os meus pacientes assim, a drenagem do sangue da perna de volta para o coração, ela acontece 80% pelas veias, 20% pelo sistema linfático. E o que é esse sistema linfático? São canalículos pequenininhos que param em estações. Então, o excesso de líquido que existe, eles captam e levam. Essas estações são as regiões onde tem os linfonodos, que fazem uma filtragem dessa linfa, desse excesso de líquido que está ali. Quando essa estação, por exemplo, atrás do joelho, na região da virilha, ela tem algum problema, essa drenagem, ela é bloqueada. E aí vai haver acúmulo naquele membro. Vários fatores levam a esse bloqueio, né? Às vezes coisas inflamatórias, hereditárias, e aí vai haver aquilo. Então, todas as vezes que a gente vê um inchaço numa perna, a gente tem que pensar, isso é lipedema, isso é linfedema, ou isso é somente um edema, né, que a pessoa possui eventual crônico ou eventual. O que está acontecendo? O linfedema, ele tende a ser crônico, igual o lipedema. E aí os cuidados com o linfedema, primeiro, a pessoa precisa entender que o linfedema é uma doença e que precisa ter cuidado sempre. Ele tem controle, ele não tem cura. Então, isso é uma abordagem que a gente tem que fazer com o paciente importante. O edema, que é eventual, a gente consegue tratar, controlar a situação que está levando aquilo e o paciente vai ficar curado. O linfedema, não. O importante isso que você falou de 80% do sangue retorna pelas veias e 20% pelo sistema linfático, até para fazer um gancho para os pacientes entenderem o quanto a drenagem linfática ajuda em todos esses tratamentos, na verdade. Porque a gente está estimulando o sistema linfático a funcionar melhor. E o venoso também. E acaba estimulando o venoso também, exatamente. E aí, para todos os tratamentos, para quem tem varizes, para quem tem lipedema, para quem tem linfedema, para todo mundo a drenagem linfática é uma ótima alternativa. Mas é sempre importante lembrar que às vezes as pessoas querem fazer... Até foi um comentário de uma paciente que é fisioterapeuta, semana passada, que ela falou sobre isso. As pessoas acham que eu vou fazer drenagem linfática e massagem modeladora e tudo junto. Quando você associa tudo isso, não é a mesma coisa. E quando você associa muitos tipos de massagem, se você faz uma massagem que agride mais, que comprime mais, que tipo a modeladora, que a gente sai até cheia de roxo, esse tipo de massagem, às vezes, ele atrapalha uma drenagem linfática. Então, você tem que entender que drenagem linfática é uma coisa, massagem modeladora é outra coisa, que no mesmo dia o ideal é você não sair somando muitas técnicas diferentes, porque pode acabar atrapalhando, né? Exato. É importante entender que a drenagem linfática, para esses tipos de problema, ela tem que ser terapêutica. Ela não é a drenagem linfática que uma pessoa que não teve a formação para realizar. O fisioterapeuta, ele tem uma formação própria para realizar. Existem técnicas. Tem a Michele, que é do Sul,
ela tem uma técnica própria de drenagem linfática que é maravilhosa. Então, assim, são esses profissionais que a gente quer para fazer uma coisa terapêutica, não é algo estético, não é uma drenagem estética. E tem que estar associada à compressão também, né? O tratamento Sim, do linfedema, junto com a drenagem, associar aquela compressão ao final. Você mas no garantia lipedema piora. Se E é você muito fizer difícil usar no lipedema, por causa da da formato da inflamação. perna, da inflamação, da dor que os pacientes têm. Então é Eles não difícil você conseguir conseguem. essa aderência. Embora vejo algumas que, quando bem controlada, elas conseguem se referem melhora. Mas é difícil no dia a dia esse uso. A compressão com meia elástica para quem tem linfedema e edema crônico ajuda bastante, bastante mesmo. Outros sintomas que a gente também tem que lembrar, embora sejam um pouco mais tardios, digamos assim, que estejam relacionados a complicações da doença, mas a gente tem que lembrar daquele escurecimento da pele, que é a dermatite ocre. A gente tem que lembrar do eczema, quando surge aquelas manchinhas, aquele vermelhidão ali na perna distal, que às vezes o paciente acha que é uma infecção, e às vezes é a própria doença venosa se manifestando. Então, a gente tem que lembrar desses sintomas mais tardios que aparecem na doença também. Essa hiperpigmentação, essa mancha ocorre no pé e no tornozelo. Ele faz um aspecto de mancha em bota, né? Então, a gente fala que o nome técnico para a gente é dermatite ocre, mas é uma hiperpigmentação em bota. É uma mancha que significa o quê? É uma insuficiência venosa crônica. É uma doença que já está há muito tempo ali instalada. Também é um sinal, né? Não é um sintoma, mas é um sinal de que tem uma doença venosa avançada. E é uma queixa constante que a gente recebe no consultório. E é de difícil tratamento, né? Porque ali o sangue se acumulou ali, depositou as substâncias do sangue, o ferro, né? A hemosiderina, que acontece ali. Então, assim, é de difícil tratamento porque aquela mancha fica, aquele pigmento permanece ali. Então, embora existam tratamentos hoje, o melhor ainda é a prevenção e o tratamento da doença inicial, para evitar essa piora e ter que tratar essas complicações, né? Que eu chamo de complicações, porque na verdade já é mais difícil, já é um avançar da doença. Então, a gente tratar antes é melhor do que a gente tratar depois e tentar tirar essa mancha ali daquele local. Meninas, vamos terminando aqui o nosso podcast. Acho que foi muito interessante. Nós conseguimos abordar as principais queixas, principais sintomas mais polêmicos que a gente tem na flebologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Cada vez mais a nossa intenção é trazer esclarecimento, trazer uma linguagem fácil para que qualquer pessoa possa compreender, chamar atenção para os sintomas que estão tendo e procurar logo um especialista para que não tenha complicação, né? O nosso Conversa de Vascular vai ficando por aqui. Eu sou a doutora Ellen Pessoni, para me encontrar nas redes sociais, TikTok e Instagram, DRA Ellen Pessoni. Doutora Karine. O meu é só Instagram, ainda não fiz meu TikTok. DRA também, _Karine Miranda. E a doutora Ruana, como é que te encontra? O meu Instagram também é DRA Ruana Lacerda. Tem muito conteúdo lá para vocês. Continuem nos acompanhando. Até o próximo episódio. Beijos!